Beleza. Hoje não é filosofando, hoje é sociologando. Hoje o nosso tema, nós vamos terminar a apostila, acho que é a apostila 2 de vocês, né? O livro 4, isso? Livro 4, né? Ou o livro 2, acho que é o livro 2, módulo 8, né? É isso. Porque o de vocês é diferente, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre indústria cultural. Quem está com a apostila, é importante que vocês fiquem com a apostila aí. O prof vai pedir para vocês abrirem na página 276. 276? Não, 276 não, 270, 270, tá bom? Aqui, ó, nessa imagem bonita, ó, vai falar sobre a televisão, o cinema, tá? A rádio, beleza? Então, página 270. Maravilha. Todo mundo está conseguindo me ouvir aí, joinha. Quando eu estiver passando os vídeos aqui, eu quero ver se eu coloco, se eu faço uma adaptação no áudio, né? Vocês não conseguem ouvir o áudio quando eu coloco o vídeo aqui, mas sem problema, tá? Então, qual que é o tema da nossa aula? O tema da nossa aula hoje tá bem bacana. O pessoal que vai fazer, tem alguém que vai fazer jornalismo? Nosso curso tem alguém que vai fazer jornalismo? O pessoal que vai fazer jornalismo, publicidade e propaganda, né? Rádio e TV eu sei que não tem ninguém, mas para vocês saberem quão importante é tanto a filosofia quanto a sociologia, tá? Hoje tá nesse conteúdo de sociologia, a indústria cultural, que é o nosso tema central, mas ela também é estudada em filosofia, porque esses sociólogos ou também filósofos eles são estudados tanto numa área quanto em outra, tá? Então, se vocês souberem, cadê a minha canetinha aqui? Se vocês conseguirem, como é que eu vou desenhar aqui? Vocês acreditam que eu sempre me perco aqui, ó? Ah, tá. Ó, se vocês dominarem bem, sobretudo a cultura de massas, né? Que é a mesma coisa que indústria cultural, o que é, quais são as características, quais são os pontos positivos e negativos, de boa, tá? Mas é claro que a apostila de vocês também vai falar sobre a cultura popular e a cultura erudita. O que eu quero forçar vocês? Todo o conteúdo que a gente estiver estudando, sobretudo a nossa disciplina, que é filosofia e sociologia, mas também as disciplinas de humanas, geografia, e especificamente história, basicamente elas, né? Eu queria que vocês forçassem a mente de vocês para vocês sempre relacionarem com possíveis temas no Enem e no vestibular. Digo assim, tá, o senhor está trabalhando em indústria cultural, mas o que pode cair em indústria cultural em termos de redação? Por quê? Porque como a gente não consegue acertar os possíveis temas de redação, se você fizer essa ponte entre o teu conteúdo estudado, aquilo que está estudando, com o possível tema que possa cair, você já tem argumento dele na mão. É isso que o Enem quer, que vocês sejam forçados a pensar. O que é pensar? Não é apenas lá o professor Batata trabalhou racismo. Aí eu vou lá e vou escrever sobre racismo. Não, tá? Não é isso. Isso é condicionamento. O Enem não quer que vocês sejam condicionados. Por isso que geralmente o tema do Enem é um tema que quase ninguém acerta. E quem dizer que acerta é porque chutou. Não tem como acertar, é muito difícil, tá? Porque geralmente eles tentam sair daquilo que é comum, daquilo que é possível. Beleza? Então, meus lindos, o início da apostila na página 270, aqui embaixo, ele vai falar um pouquinho sobre a cultura popular e a cultura erudita. Antes de falar sobre a indústria cultural, vamos falar um pouquinho sobre cultura erudita. Alguém pode me dizer, e eu gostaria que vocês participassem sem medo de errar. Quanto mais vocês erram aqui, mais vocês acertam lá no vestibular, e é isso que a gente quer. O que vem à cabeça de vocês quando fala cultura popular? Ou cultura erudita, né? Ao mesmo tempo que os dois conceitos fazem parte da cultura, elas têm formas de se manifestar diferente, né? E fazem partes também de públicos diferentes. Tem características diferentes. O que é uma cultura popular? Alguém pode me dar um exemplo? O que vocês acham?
Tempo no vídeo. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Responde ou paga? Se eu tivesse com o meu passo a repasso aqui, eu já ia jogar torta já em quem errasse, hein? Erudito isso. Algo que tenha... perfeito, Erickson. Algo que tenha a ver com uma certa elitização da cultura. Então, olha o que o Erickson falou. E tem a ver com isso. Tudo aquilo que a cultura erudita cria é próprio de uma determinada classe social, faz parte de um hábito. Então, a gente viu em sociologia, né, a aula passada, não a semana passada, porque semana passada foi filosofia, mas no último conteúdo de sociologia, a gente estudou sobre cultura. Cultura é tudo aquilo que o homem cultiva. Só que a gente sabe que, pela divisão de classe, a gente viu em Marx, que a cultura de uma determinada classe social é diferente de uma outra cultura, né? Muito bem. Então, cultura erudita tem a ver com o quê? Com uma certa elitização. Alguém pode me dar um exemplo de uma cultura erudita? O que vocês acham? O que faz parte da cultura erudita? O que é criado pela cultura que quem consome ela é a classe alta, por exemplo, classe média alta? Perfeito, ópera. Vocês imaginem eu chegando na escola pública, onde eu dou aula também, e chego para os alunos e falo assim, vamos imaginar que eu sou um professor de artes, né? Ou vou trabalhar esse conteúdo com eles, e falo assim, hoje nós vamos ir num teatro ouvir ópera. Quantas pessoas irão falar assim, eba, prof, mas qual ópera? Nós vamos ouvir qual a nona sinfonia de Beethoven, qual? Claro que eu acho que eles nem sabem quais são as características da ópera. Então, isso é muito importante entender. E aquilo que o Erickson colocou ali é bem nessa linha. A ópera é uma das características de que a cultura erudita faz parte de uma classe alta, então a condição econômica favorece a entrada de determinados grupos sociais dentro de determinados o quê? Ambientes onde são absorvidos certos tipos de cultura, dentre elas a ópera. Joia! E a cultura popular? Agora ficou fácil, né? Cultura popular. Cultura popular, geralmente, ela é uma cultura de massas, ela atinge o povão, é aquilo que tem a ver com o hábito, né? De maneira disseminada e que faz parte da cultura brasileira. Não que a cultura erudita não faz, mas ela atinge a maior parte da população. Baile funk, exatamente. Baile funk, carnaval, que mais? Festa junina, festa junina, perfeito. E aí vai, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se está... Deixa eu só diminuir aqui, joia. Vamos ver as características então, acompanhe o prof aqui. A característica da cultura popular. Então, ela faz parte das tradições e costumes regionais. Tem duas características importantes da cultura popular, que ela é feita a partir da transmissão oral. Então, os filhos aprendem com os pais a partir da oralidade dessa tradição. O pai explica como que é feito. Então, vamos lá. Primeira vez que eu vou participar da festa Bumba Meu Boi, né? Faz parte também da cultura de determinadas regiões do país. Então, o pai fala para o filho como que vai ser essa festa e ele já tem uma ideia. Então, quando ele observa isso, ele já vai sendo absorvido e entrando dentro dessa tradição cultural, certo? Então, ela é passada de geração para geração e ela é de tradição oral, beleza? Joia. Então, percebo que não tem nenhuma técnica, não precisa entrar numa escola para aprender você dançar determinadas músicas típicas, ou até mesmo o samba, né, que é típico do carnaval. Tá bom? Agora, a cultura erudita ela tem uma característica. Ela é mais academicista. Ela precisa ser absorvida por técnicas. Para eu aprender a ópera, eu tenho que estudar. Tem que estudar, né? Estudar o quê? Estudar os clássicos.
né? Os cantores, compositores clássicos. Isso tem uma técnica para eu aprender determinado tipo de instrumento musical. Então tem que ter um ambiente específico, tem que ter tem que ser classificado por níveis, né? Então nível básico, nível intermediário, nível avançado. Eu tenho que pagar por isso. Perceba que quanto mais eu coloco critérios, mais elitizado fica essa cultura. Então, ela é uma cultura mais racionalizada, né? Beleza? SUS, basicamente, é essa a diferença entre a cultura popular e a cultura erudita, tá? Eu já vou falar para vocês, tá? Da indústria cultural. Então, não vou falar nada por enquanto. Vamos para o próximo tópico. Como vocês bem ajudaram aqui o prof. Então, o que faz parte da cultura erudita? Dentre essas 4 imagens aqui. O Erickson tinha falado que era a ópera. Então, aqui, ó, a ópera tem a ver com a cultura erudita. O que mais faz parte da cultura erudita? O que mais? Temos mais 3 imagens aqui. Tem aqui, me parece que é o carnaval, né? Parece que aqui é na Bahia. Parece que é na Bahia, essa imagem aqui. Capoeira e o balé. Quais delas pertencem à cultura erudita? Além da própria ópera. O que vocês acham? Tempo no vídeo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alguém vai a alguma alternativa? O que vocês acham? Tá fácil, tá fácil. Qual delas, se eu preciso de ir num ambiente específico, eu preciso desenvolver técnicas? Exatamente. O balé, perfeito. O balé. Tudo bem, Erickson. Então, o balé faz parte da cultura erudita. E o que faz parte da cultura popular? A capoeira e eu acredito que aqui seja o carnaval. Beleza. Então, basicamente, já captaram o que pertence ao quê. O que nós vamos falar agora, que é o que importa mesmo, é o que o vestibular e o Enem cobra, é a indústria cultural. A indústria cultural, professor, mas eu não sei o que é, calma, relaxa. Eu quero forçar vocês a tentarem entender o que é. A grande questão é, a indústria cultural, ela contribui para a popularização da cultura erudita e da cultura popular ou não? Sobretudo a cultura erudita, né? Porque mesmo aqueles que são absorvidos pela cultura erudita, às vezes eles têm um distanciamento em relação à cultura popular, porque determinados bairros cultivam determinados aspectos culturais, que muitas vezes não estão de acordo com aqueles que fazem parte de determinadas regiões, né? Então tem lugar que, por exemplo, não é um hábito a capoeira. Beleza? Então, a questão é essa. Que é indústria... Alguém já ouviu indústria cultural, esse termo? Tem alguém que não estudou na escola o termo indústria cultural? Tem alguém que nunca estudou? Levante a mão. Fala, eu, prof. Manda no chat. Tem alguém que não estudou? Não tem ideia nenhuma do que é indústria cultural? Esse termo foi criado pelos filósofos da escola de Frankfurt. Frankfurt, uma cidade da Alemanha. Então, estes filósofos alemães criaram esse termo. O que havia antes era cultura de massas, o termo. E eles readaptaram o conceito cultura de massas por indústria cultural. Alguém pode dizer para o prof o que é indústria cultural? Ó, só com as imagens ali, alguém consegue me dizer? O que vocês acham? Olha, tem indústria, tem aqui simbolizando a cultura, tem aqui meios de comunicação, tem aqui um bombardeamento de ideias que referem-se ao consumo, tem alguém consumindo e tem dinheiro. E esse dinheiro retorna
para as empresas que vão o quê? Se apropriar da cultura. Muito bem. Olha lá, olha que 10. Indústria cultural nada mais é do que a apropriação da cultura por parte do quê? Do capitalismo. Quando o sistema capitalista se apropria, então, no caso, a indústria, a lógica industrial, a lógica capitalista industrial se apropria da cultura visando o consumo, visando o lucro, ou seja, quando, olhem aqui, olhem os meus lábios, olhem o movimento dos meus lábios. Quando a cultura transforma-se, reduz-se a mercadoria, a coisa, quando ela é empobrecida, quando ela é destituída de alma, ou como o Walter Benjamin, um filósofo, foi associado, né? Ele não fazia diretamente parte da Escola de Frankfurt, mas ele foi considerado por Adorno e Horkheimer como pertencente também à Escola de Frankfurt, como um filósofo da Escola de Frankfurt, sociólogo da Escola de Frankfurt, quando ele dizia que a arte, a cultura, sobretudo a arte, né, ela perde a sua aura, ela perde aquele espírito criativo do artista, aquela individualidade, aquela subjetividade, aquela unicidade, aquilo que é único na arte. Isso é prova de que há uma ação da indústria cultural. Então, o que é indústria cultural? É a apropriação do sistema capitalista da cultura. Quando a cultura é transformada em objeto de consumo visando lucro. Quando a cultura é reduzida à mercadoria, a objeto de consumo. E qual que é a grande estratégia da indústria cultural? Olhem aqui, para minha mãozinha. Duas coisas, preciso. Para que eu consiga, então, ter lucro por meio da cultura, eu preciso de massificar, eu preciso fazer com que todo mundo, ou o máximo de pessoas possíveis, consumam meu objeto. Objeto, entendam, a cultura. Cultura vai ser vista como objeto. Então, atingir o maior número de pessoas. Porque quanto maior o número de pessoas, maior o lucro. Mas para isso eu preciso de um meio. Olha como que a indústria, a tecnologia, ela é um meio para transformar a cultura em objeto. Qual é esse meio? Tcharam, tcharam, tcharam. Ó, televisão, rádio, jornal, revista. Os meios de comunicação em massa são um meio, justamente são um meio, parece um pleonasmo, né? Os meios de comunicação são um meio, mas é para frisar, é para enfatizar. É de propósito que o senhor está sendo redundante. São um meio, são uma ponte, são um caminho para que haja massificação. O que eu quero que vocês entendam aqui? O que está por trás de tudo isso? Deixa eu me olhar aqui, deixa eu só colocar aqui. Isso. O que eu quero que vocês entendam? Os filósofos da Escola de Frankfurt, eles pegaram a crítica de Marx, né? Que o capitalismo ele visa o lucro, ele se apropria, né? Dos bens visando o lucro, e ele vai além daquilo que o Marx colocou. Porque o Marx não vai tratar da cultura de maneira específica. Então, duas coisas são importantes. A crítica marxista, a crítica do Marx em relação ao capitalismo. Por quê? Porque agora a própria cultura é vista como objeto, isso eles identificaram. E eles vão falar também do iluminismo, numa obra chamada Dialética do Esclarecimento, que é uma obra de dois filósofos chamado Adorno e Horkheimer. Beleza? Alguém não entendeu por aqui o que é indústria cultural? Se você decorar esse desenho, bicho,
Ó, você não vai entender o Bauman sem entender esses caras aqui. Até para entender, até para vocês entenderem eles, você precisa de entender um filósofo que nós não estudamos, que é o Nietzsche. Mas o prof vai adiantar para vocês aí, que em filosofia nós não chegamos ainda nos filósofos contemporâneos. A gente terminou os mais importantes da Idade Moderna, né? Pelo menos a grande parte deles. Beleza? Alguém não entendeu? Perguntem, sem medo, tá? Pode viajar, professor, mas se cair tal tema na redação, o que eu posso usar da indústria cultural? Muita coisa dá para usar, tá? Até um dos temas que vocês fizeram durante o ano com o professor Batata, de redação, que foi alguma coisa relacionada ao lixo, ao meio ambiente, lembram? Eu acho que ainda a gente estava no curso ainda, lá no curso, e eu vi uma redação de vocês lá, tá? Sobre isso que dá para utilizar a indústria cultural. Beleza? Então, partimos para o próximo tópico aqui. Qual que é o próximo? Olhem lá, vamos ler com o prof. Que é a indústria cultural, então? Então, é um conceito criado por Theodor Adorno e Marx Horkheimer para referir-se à capacidade da economia capitalista para produzir bens culturais, como mercadoria em massa. Então, olha lá, indústria cultural é o quê? Ela visa transformar bens culturais, ó, vou resumir, bens culturais com mercadoria. É isso. Ups. O senhor passou por cima ali, vocês entenderam. Quando eu uso a cultura, quando a cultura transforma-se em objeto, em coisa, para muitas pessoas, isso significa que é um efeito da indústria cultural. E como a gente nasceu, e sobretudo vocês, eu nasci dentro desse ambiente, a gente já nasceu respirando esse ar, é muito difícil a gente questionar o óbvio. E a coisa que é mais elementar, mais difícil ao mesmo tempo mais fácil, é você questionar o óbvio. Então, entender por que as coisas são como são. Dê uma olhada aqui, onde que esse conceito indústria cultural ele foi desenvolvido. Ó, nessa obra, Dialética do Esclarecimento. Ela foi publicada na Alemanha no finalzinho da década de 40. Olha lá. Fim da Segunda Guerra Mundial. Dialética do Esclarecimento. Esse estudo fez parte de um grupo de pensadores, como o senhor falou, né? Ou Escola de Frankfurt, ou eles são conhecidos como filósofos da teoria crítica, tá? Outros filósofos ou sociólogos que também estão presentes, tá? É o Walter Benjamin, só que ele não escreveu esse livro, o Herbert Marcuse, tá bom? Joia. Muito bem. O que essa obra vai dizer? Lembram lá que quando o professor falou em filosofia do Kant, que o Kant escreveu uma obra, né, um texto chamado O que é esclarecimento, que ele vai falar que o esclarecimento é a saída do homem da sua minoridade, no qual ele próprio é responsável. Ele dizia que o quê? A idade moderna é a era do iluminismo. O que é a modernidade? O que é moderno? Tudo aquilo que é desenvolvido, compreendido pelo homem a partir da razão, é a razão que daria luzes e iria iluminar o mundo. Para o Kant, não só para ele, para os iluministas, eu acredito que há somente exceções de filósofos que não pensam como Kant, tá? Que pensavam o quê? Que a razão traria a evolução e o progresso para a ciência, para a cultura, para as artes, para a filosofia, para tudo, para a política, tudo nós podemos pensar e só vamos pensar de maneira que vise o progresso se pensarmos a partir da razão. A razão ia emancipar o homem, porque o homem, usando o seu próprio entendimento, ele não mais ia ficar o quê? Sob a égide, né? Sobre a tutela da igreja, dos políticos. Então, homem de maior, a maioridade se atinge a partir da capacidade de pensar por si mesmo, ou seja, a autonomia. Só que o que o Adorno e o Horkheimer vão escrever na dialética do esclarecimento? Por que dialética? Porque di
tem a ver com dois. Dialética tem a ver com tese e antitese. Então, ele vai mostrar que quanto mais se desenvolve a racionalidade, tá? Mais também ele vai gerando o seu oposto. Ou seja, olha a época que o Adorno e o Horkheimer estão escrevendo. Eles viveram o período da indústria armamentista, o período entre guerra, nazismo, fascismo, os regimes totalitários, sejam de esquerda, sejam de direita. Toda essa guerra, toda essa política da morte foi desenvolvida a partir de um planejamento, a partir de uma racionalização. Muitos falam assim, professor, o Hitler era louco, os caras eram loucos, foi um período irracional da história. Adorno e Horkheimer vão dizer, não, tudo foi planejado, foi arquitetado. Ou seja, a morte, aquilo que traria a vida, a humanização, como idealizaram os filósofos iluministas, gerou o seu oposto. Então, dialeticamente falando, trouxe a sua negação. Aquilo que era afirmação, a razão, aquilo que traria luz, trouxe as trevas. O início até meados do século XX foi um período profundo do quê? De ações que visavam a desumanização da vida. E tudo isso foi criado pela razão. Ou seja, o iluminismo não cumpriu o seu projeto. Os iluministas vão falar. E quem identificou isso na obra Dialética do Esclarecimento foi Adorno e Horkheimer. E o pior de tudo isso, né, porque o Nietzsche ainda acreditava o quê? Que a arte poderia emancipar o homem dessa racionalidade. A arte poderia ser uma fuga do homem para um novo homem, ou para aquilo que o Nietzsche chamava de super-homem. Só que Adorno e Horkheimer vão dizer o que nessa obra? A própria arte, a própria cultura, ela foi o quê? Ela foi instrumentalizada. Ela não serviu para emancipar o homem, e sim para alienar. Porque o projeto da obra de arte, dentro de uma perspectiva capitalista, é o lucro. Não é a emancipação, não é o esclarecimento, a consciência crítica. Vejam as letras de música que vendem hoje, meus lindos. Vejam as propagandas de televisão hoje. Elas fazem vocês pensarem. Os programas televisivos, sejam jornais ou não, visam duas coisas exclusivamente: a informação e, sobretudo, o entretenimento. Fazer rir. Então, a imbecilização, a infantilização, a mediocrização do ser humano. Ou seja, o projeto iluminista não se concretizou. Ou seja, o mundo a nossa vida foi colonizada pelo sistema capitalista, por meio da indústria cultural. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? É como se o capitalismo ele fosse um parasita, e aí eu estou pegando um termo da obra do Bauman, chamado capitalismo parasitário, não estou inventando nada, que ele vai dizer o quê? O capitalismo ele vai o quê? Ele vai se espalhando em todas as instâncias e formas de vida, sobretudo na cultura. Tudo aquilo que pode dar lucro, ele coisifica. Anotem uma palavra-chave que os filósofos e sociólogos da Escola de Frankfurt criaram. Anotem. Razão instrumental. Razão instrumental. O que é razão como a razão instrumental? É uma razão que pensa com base no meio para atingir um fim. Eu faço isso para atingir aquilo. É como o Max Weber colocou, né? Ação racional em relação a fins. É justamente isso. Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Vamos ver como que se manifesta isso. Vamos ver como que se manifesta isso. Beleza? Então, próximo slide. Olha lá. O exemplo do carnaval. Olha aqui, gente linda. O carnaval é uma festa popular brasileira
que foi utilizada, um exemplo só, tá? Mas praticamente tudo foi utilizado, tudo que eu digo em termos de cultura, toda a cultura, ela foi utilizada como o quê? Como um instrumento para viabilizar um fim, que é o lucro. Ou seja, toda cultura passa pela indústria cultural. Então, o carnaval, tipicamente falando, ela é o quê? Ela é uma festa onde as pessoas se reuniam nas ruas, né, em determinada data X, às vezes é fevereiro, às vezes é em março, e as pessoas vão às ruas com trajes festivos, com determinado tema, alegoria, e desfilam, né, e vão dançando samba. Joia. O que a indústria cultural fez? Olha o que o prof colocou do lado. Ela cria isso, ela pega essa dança típica aqui, ó. Ela pega o carnaval, estão vendo as pessoas dançando? Então, isso daqui é o carnaval. O que eles fazem? O que a indústria cultural faz? Ela cronometra. Então, vamos ter uma apresentação de carnaval. A Globo vai mostrar, né? Então, ela tem os direitos detentores da transmissão de imagem do carnaval. Então, o que eles fazem? Eles padronizam. Então, todas as escolas de samba vão ter, sei lá, 40 minutos para desfilar. 40 minutos. Então, primeiro vai ter que ter a ala, sei lá, mestre-sala e porta-bandeira. Depois vão ter as alegorias. Depois, os carros alegóricos. Então, você perceba que ela não é mais uma arte espontânea. Ela não é mais popular. Ela passa a ser manipulada por aqueles que controlam. Ela acaba sendo um produto. Produto de quem? De quem compra. Então, eu, detentor dos direitos de transmissão, eu vou precisar de tanto tempo, né? Isso é muito comum em jogos de futebol. Por que geralmente a Globo, quando transmite os jogos de futebol, agora não por causa dessa pandemia, mas transmitir geralmente os jogos às 10 horas? Você imagina um trabalhador que fica no estádio até às 10 horas, chega em casa que hora para trabalhar de manhã? Por quê? Porque tem que ser depois da novela. Ou seja, toda a cadeia de programação do jornal, de uma televisão, enfim, ela é pensada a partir do quê? Do Ibope. A partir daquele índice que mede não só a popularidade da emissora, mas a audiência. Então, se eu colocar depois da novela, eu vou ter mais o quê? Mais audiência. Então, tudo isso é manipulado dentro de uma lógica capitalista, visando o que? A espetacularização. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pontuar a escola de samba que vai ganhar tantos milhões, né? Vamos classificar primeiro, segundo, terceiro lugar. Eles entregam isso como se fosse um produto de consumo. Então, no carnaval, nós vamos consumir o quê? Escola de samba. E o que está em torno da escola de samba? Né? Vende-se marcas de cerveja, vende isso, vende aquilo, tá? Todas as regras que regem o aspecto cultural, que é manipulado pela própria indústria da cultura, no caso a indústria cultural, elas seguem o quê? A regra do mercado. Então tem que ser vendável. Perceba que nem todos podem ir no sambódromo, só quem poder pagar. Então você perceba que ela vai se elitizando. Perceba que a indústria cultural, de certo modo, ela não é amplamente democrática. Você consegue entender? Ah, professor, mas eu posso assistir na televisão? Pode, mas não é a mesma coisa do que você estar lá, sentindo a vibração das pessoas. Você consegue entender? Ela até afasta. Ela não é democrática. Porque dentro da lógica capitalista, você só tem acesso à cultura se você comprar e pagar por isso. É tipo um voucher. Você pode pagar? Beleza. Tem gente que defende voucher na educação. Então, a privatização da educação é isso. O nosso secretário de Educação, o Feder, ele defende o quê? Ele defende que você só pode estudar se você tiver condição para pagar. Então, a educação tem que ser privatizada. Então, o Estado paga para você um voucher se você não tem condição econômica para bancar. Então, a educação também é vista como mercadoria. O carnaval também. A festa cultural, ela faz parte dentro dessa lógica capitalista. Conseguiram entender um exemplo da indústria cultural? Sim ou não? E quem que vai
popularizar mais ainda o carnaval? Quem vai popularizar? Por mais que eu sei que a maioria aqui, tem alguém aqui que não gosta de carnaval? Levante a mão. De acompanhar. Alguém aqui que não acompanhe, que não assiste os desfiles das escolas de samba? Eu vou levantar o dedo. Eu não assisto. Tem mais alguém que não assiste? Levanta o dedinho aí. Levante a mão. Ó, o Erickson não gosta muito. Tem alguém que não gosta muito? Tem mais alguém? Quem que eu vou ter o prazer de ouvir a voz aí hoje? Ou vai escrever? Tem mais alguém? Então, o que o professor está dizendo? Por mais que o Erickson não goste e eu não goste, muitos de nós sabemos quem foi a escola campeã desse ano, do ano anterior, ou já assistiu um pedacinho ou outro. Por quê? Porque a televisão, que é o meio de comunicação em massa, ela tenta popularizar. Porque quanto mais pessoas assistem o carnaval, mais pessoas vão consumir o produto que ela está vendendo no carnaval. Deu para entender? O próprio carnaval é um produto cultural e dentro dessa própria espetacularização que transforma-se o carnaval, né, espetacularização, porque hoje vai ter tal escola, né, vai desfilar tal horário, é tudo organizado, né? Criam-se uma o espetáculo. O que significa isso? É uma hiperrealização. Ela acaba sendo muito mais real do que a própria realidade. Por quê? Então, um mês antes do carnaval já começa a divulgar, né? Começa lá as mulatas dançando e rebolando. Você já começa a entrar no clima do carnaval. Estão conseguindo entender? O que a mídia faz? Ela começa já a tornar esse produto, que é o carnaval, vendável. Porque além do carnaval, tem muitos bens de consumo. Tem a indústria do turismo, tem a indústria da aviação, tem a indústria da hotelaria. Tudo isso está dentro do pacote carnaval, que para o sistema capitalista é importante. Para o quê? Para ter lucro. Minhas lindas, meus lindos, já mando o link para vocês aí, tá? Então falta um minutinho. Se liguem, hein? Não demora, hein? O senhor já manda para vocês o link lá. Beleza? Agora o negócio é o seguinte, hein? É assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Quem sabe canta. Quero me prender todo em você.
Você era tudo que eu queria. Quero me prender todo em você. Salve os corações apaixonados. Sem vocês, a indústria cultural não fatura. Sextou. Corta. Vamos lá. Tá muito bom esse clima no pagode romântico, mas eu tenho que filosofar e sociologar. Será que existe essa palavra? Vou perguntar para o senhor Batata depois. Muito bem. Gente maravilhosa, vamos nessa então, tá? Olhem lá. Mais um esqueminha de brinde para vocês captarem a vossa mensagem. Eu vou dar uma acelerada aqui, senão não vou conseguir fazer as atividades, tá? Tá bom? Beleza? Então, olha lá. Nós estamos vivendo uma sociedade de consumo, tá? Então, o que a gente consome? A gente consome arte. Então, a arte ela é vista como objeto. Objeto, né? Então, consumir arte ou consumir cultura faz parte da cultura, da indústria cultural. A indústria cultural ela se dissemina a partir dos meios de comunicação. Os meios de comunicação. Quais são eles? Rádio, TV, cinema, música, internet e aí vai. Tá? Qual que é o problema? Né? A gente está falando sobre cultura erudita e cultura popular. A cultura erudita ela vai perder o rigor. Então, vou dar um exemplo. Se eu quero colocar, né, como a gente estava dizendo anteriormente, para as pessoas escutarem uma ópera, eu vou ter que tirar toda a técnica, todo o aspecto mais elaborado, sofisticado, para que o quê? Para que ele se dissemine, senão as pessoas não vão consumir. Então, uma coisa muito importante que a indústria cultural faz, quando ela despolitiza, quando ela tira o senso crítico, ela coloca uma coisa, que é essa irracionalidade. Eu compro as coisas, consumo a arte pela sensibilidade. Nós estamos numa era contemporânea, na pós-modernidade, e essa característica da pós-modernidade é justamente essa irreflexão, essa incapacidade de refletir. Então, eu sou tomado pelo desejo, pela capacidade irracional, irrefletida. Tá bom? Como eu estava dizendo para vocês, qual é a consequência negativa da indústria cultural? A alienação e a despolitização. Olha aqui, ó. Massa, tá vendo isso aqui? Simboliza massa, ó. Todos consomem o mesmo filme. Ah, e assistiu tal filme? Assistiu tal filme? Todo mundo vai assistir. Lotam-se os cinemas. Ó, tal camisa está na moda. Todo mundo vai. Isso está na moda. Todo mundo consome. Tá? Ao mesmo tempo, a obra de arte, como eu falei, ela perde essa aura. Desculpe. O que é essa aura? Essa magia, esse encanto. Vamos dar um exemplo. Eu estava dando o exemplo da Mona Lisa. Deixa eu ver se eu acho a obra da Mona Lisa aqui para vocês. Já volto. Ixi, tem muita coisa, hein? Aqui. Ó, a gente conheceu primeiro a Mona Lisa por uma foto, por uma impressão numa camisa, enfim. Você vendo ela aqui é uma coisa. O que o Walter Benjamin está dizendo? Que a obra de arte dentro da reprodutividade técnica, a partir do momento, né, que foi criada a máquina fotográfica, eu posso reproduzir em série, todo mundo pode ter, ela perde aquela coisa que só o artista tinha. E quando você está diante, ó, dela em casa, cadê aqui? Ó? Só pegar a minha anotação. Olhem aqui. Aqui está em casa. Né? Está vendo? Ela é bonita. Só que ela não choca tanto como se estivesse diante dela no museu. Tem alguém aqui que já foi no Museu Oscar Niemeyer? Gente, pensa numa coisa gostosa. Essa sensação, como que a gente chama? A gente chama de experiência estética.
experiência estética com a arte é uma coisa formidável. Por quê? Porque você está diante da obra do artista. A sensibilidade é algo muito mais profunda quando você está diante de uma obra de arte. É diferente estar no outro contexto. Ela saiu do lugar dela, né, a Mona Lisa. Quando você vê ela em casa, vê ela num, num, num livro, por exemplo. Então, o que eu quero mostrar para você? Ela perde essa originalidade, porque ela se transformou numa mera reprodução. Ela é destituída de alma. Uma coisa é eu ver você pessoalmente, outra coisa é eu ver você num vídeo, né? Aqui na nossa aula virtual. Estão conseguindo entender? É isso que perde. Esse atributo que o Walter Benjamin chama de aura. Beleza. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Eu não vou, aqui eu já falei para vocês. Ó, uma citação do Adorno nessa obra, Dialética do Esclarecimento. Olha o que ele está dizendo. Vamos ver com a gente. Na era industrial, então, o indivíduo já não decide autonomamente, ou, né, de maneira que dependa apenas dele. O conflito entre impulso e consciência, ou impulsos e consciência, se resolve com adesão à crítica. Então, ele não critica mais os valores impostos. Tudo que ele consome, ele absorve de cima para baixo. Olha o que o Adorno está dizendo. O que antes os filósofos chamavam de vida foi reduzida à esfera do privado e logo do puro e simples consumo, que já não é mais do que um apêndice do processo material de produção econômica, sem autonomia e substâncias próprias. Então, a obra de arte, a cultura, ela foi reduzida à lógica do consumo, né? E empobreceu-se a cultura, empobreceu-se a arte. Joia. O que mais aqui? O consumidor está nas mãos de uma sociedade que ele manipula e ilude. O consumidor não é soberano, como a indústria cultural desejaria fazer crer. Então, ela faz você acreditar que você pode escolher, mas você não pode. Vou dar um exemplo. Ai, professor, eu vou escolher entre um celular, um iPhone 11 ou um S20. Você pode escolher entre um iPhone 11 ou um Samsung S20, mas você não pode deixar de consumir, de escolher. Deu para entender? E a tua identidade, o teu eu, vai estar de acordo com aquilo que você consome. Então, se eu falo para vocês, ó, na minha casa tem obra de arte. Você chega lá em casa e vê aquela obra da Mona Lisa. Olha, o professor é intelectual. Professor. Então, hoje em dia, muitos têm obra de arte. Se vocês forem ver, muitas pessoas ricas têm obra de arte, não é porque elas gostam da arte, porque isso dá status. Então, eu faço parte de uma cultura erudita, uma cultura refinada, uma cultura elitista. Podem ver, dificilmente algum artista, algum milionário não vai ter um quadro na sala. Quadro de obra de arte, que eu digo. Não é um quadro com a foto dele. Então, porque o quê? Para mostrar que ele se diferencia do resto lá, né? Dos outros pobres mortais. Beleza? Aqui eu vou disponibilizar para vocês o slide. Eu não vou ficar viajando muito, mas essa parte aqui tem no livro de vocês e eu peguei. Olha lá, onde que está, prof? Está aqui, ó. Estação da Marilena Chauí. Página. Deixa eu achar para vocês. Cadê aqui a citação? Citação, eu tenho certeza que está aqui. Onde está? Aqui, ó. Página 274. Está em rosa aqui, ó. Está ao lado esquerdo. Vamos ler, porque é muito importante. A indústria cultural vende cultura. A Marilena Chauí falando. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo a pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem, mas deve devolver-lhe com nova aparência o que ele sabe, já viu, já fez. A média é o senso comum, cristalizado, que a indústria cultural desenvolve com a cara de coisa nova.
Então, aquilo que está na média, tá? Aquilo que não é nem tão complexo e nem tão banal. Desta forma, um conjunto de programas e publicações que poderiam ter verdadeiro significado cultural transformam-se o contrário da cultura e de sua democratização. Ó, ela está sendo contrária à democratização da indústria cultural, pois se dirige a um público transformado em massa inculta, infantil, desinformada e passiva. Ou seja, para que eu seja autônomo, eu tenho que interagir, eu tenho que poder falar. Só é democrático a democracia quando eu ouço vocês, né? Então, você vai votar. Estamos num regime democrático em partes, por quê? Porque os governantes vão ouvir a população na hora do voto. Só que a mídia, ela não é democrática, por quê? Porque se você vê a televisão, há um bombardeamento de informações e você não pode falar. Diferente, por exemplo, das mídias virtuais, como as redes sociais, Facebook, Instagram. Você interage, você tem um papel mais ativo, entendeu? O senhor não está dizendo que gera democratização, depende de como que é utilizado também. Pode alienar e a gente sabe que aliena, né? Com as fake news, a gente sabe que mais do que emancipar, ela traz alienação. Beleza. Conseguiram compreender isso? Joia? O que nós vamos ver agora? Vocês têm ideia? Ó, o exemplo é isso, né? Então, o Che Guevara, ele é um exemplo aqui, ó, de um líder, né, revolucionário. Beleza? Então, quando eu transformo ele numa camiseta, eu estou reduzindo ele a um bem de consumo. Eu estou transformando ele tudo aquilo que ele questionava. Ele questionava o sistema capitalista, né, como opressor, como desumano. Então, você perceba que o sistema capitalista ele é tão sofisticado que mesmo um líder revolucionário, eu posso utilizar isso como um instrumento de lucro, né? Reduzindo ele ao quê? A uma imagem. Ah, eu vou comprar, né? Então eu quero ser esquerdista, está na moda, eu sou um universitário, eu quero comungar dessa ideia. Eu não estou dizendo que você não tem que usar camisa ou tem que deixar de usar. Eu estou dizendo que a lógica capitalista ela utilizou o instrumento de emancipação, que é, por exemplo, a figura do Che Guevara, como um instrumento de alienação. Então, hoje, ser revolucionário é usar uma camisa do Che, por exemplo. Não é você transformar o sistema, um sistema mais humano, mais igual. Só estou provocando aqui. Beleza? Susi, alguém tem alguma dúvida? Não? Estão ansiosos para ver a propaganda e eu também. Tá? Aqui o exemplo do carro, né? Do anúncio aqui, ó. Qual que era a propaganda do Uno? Que isso não muda muito hoje. Você pode ter o seu Uno, né? Pode escolher as cores, desde que sejam essas. Então, a falsa ilusão de diversidade. Então, desde que seja o Uno, você pode escolher, né? O exemplo do Ford. Você pode ter um carro, desde que seja preto, o Ford. Certo? Confeccionar a caneca do Karl Marx. Ó, o professor Felipe vai ficar brabo, hein? Ainda bem que ele não viu o Henriks. Joia, mas é isso mesmo, é isso, né? Ou você colocar uma boina que reproduz ali a boina do Fidel, de Cuba, enfim, exatamente isso. Eu uso os símbolos, isso que eu quero que vocês entendam. É como se o símbolo fosse mais forte e criasse a identidade. Não é o meu ideal, é aquilo que aparenta. Por isso que nós estamos numa sociedade onde nós aparentamos ser. Então, eu uso um filme, uma réplica, um tênis, uma réplica da Nike, para dizer que eu tenho status, né? Uma pessoa com nível mais elevado socialmente e economicamente falando. A moda, né? Moda é outra coisa. Joia. É isso mesmo. Só que assim, aí eu queria fazer uma provocação com vocês. O sistema capitalista, então, ele pega determinados símbolos, até mesmo revolucionários, para quê? Para ter lucro. Então ele transforma tudo em objeto. Até aquilo que seria emancipador, como o Che Guevara, falei, o Marx, ele transforma em produto. Ele usa, ele não descarta aquilo, ele pega como um meio para gerar lucro. Só que aí uma opinião pessoal minha, nenhum filósofo falou. E eu
comungo muito dessa ideia. Nós podemos usar a lógica do capital contra o capital. Eu vou dar um exemplo. O que eu faço? Como professor da aula de filosofia e sociologia, que são disciplinas muito críticas, eu utilizo da moda do consumo, eu entro dentro da lógica do consumo para questionar o consumo. Então, vou dar um exemplo. Aqui está na moda essa roupa. Eu entro dentro da lógica para que os alunos vejam, ó, que legal a roupa do professor, que ideia, está na moda. Os alunos se identificam comigo pela estética, que isso faz parte da indústria cultural, eu me aproximo para questionar isso. Então, eu tenho que estar dentro do sistema. Vou dar um exemplo. Se eu não consumisse nada de moda, vocês vão olhar, ixi, esse professor é muito louco, ó, você veste nada a ver o que ele fala, ó, tem a roupa Putz, tipo, é como se a roupa hoje, se eu não tivesse uma roupa apropriada para dar aula, eu não chamaria atenção. O meu discurso perderia valor. Então, eu entro dentro da lógica de consumo, mas não para consumir, mas para tirar vocês da caverna. Para que a gente também saia junto da caverna. Né? Não estou me colocando fora da caverna. Porque a gente constantemente tem que o quê? Tem que se retirar da caverna. É um trabalho árduo. Né? A saída da ignorância é uma constante. Ninguém está plenamente fora da caverna. E nem plenamente dentro. Mas entenderam a lógica? Então, às vezes alguém pode falar, pô, mas o senhor questiona o sistema e está usando o sistema. Vou dar um exemplo, né? Esquerdista de iPhone. Vou dar um exemplo. Como que eu poderia dar aula com vocês hoje aqui se não fosse pelas redes sociais? Se não fosse pelo computador? Eu tenho que consumir. O problema não é consumir. O problema é que o consumo não pode ser um fim em si mesmo. O consumo tem que ser um instrumento que vise um fim, que é a emancipação, e não a alienação. E não a domesticação do intelecto, a ponto de gerar a despolitização, o pensamento acrítico. Susi! Uau, viajamos. Vamos para a propaganda logo, bicho. Calma. Vamos falar aqui, ó. Alguém já ouviu falar sobre isso? Quem que já ouviu falar sobre isso? Dá para a gente questionar um dos possíveis temas que podem cair quando falo de questão racial é esse: identidade racial, apropriação cultural. Parte do movimento negro, a gente fala do movimento negro como se fosse algo uniforme, mas não é. Vê o quê? Aqui, ó. Acho que vocês já viram muito disso, né? Esse ano teve uma polêmica sobre isso. Então, vocês percebam que o cabelo, né, o dread, é algo que é característico da identidade negra, né? Joia? Afro-brasileira, certo ou não? Sim. A crítica, eu não estou dizendo que isso é certo nem que é errado. O aspecto moral, o moralismo aqui, ninguém está discutindo isso. Aí é com vocês, tá? Quando o exemplo Anitta ou outras pessoas se utilizam de uma identidade racial, no caso, um dread, ela está utilizando o aspecto da cultura como se fosse moda. Entendeu? A questão não é estética, a questão é pertencer a um grupo. Então, a parte do movimento negro questiona a apropriação cultural porque não faz parte dessa cultura. Não é para usar porque é belo, porque faz parte da minha identidade. Então, aí que está a crítica daquilo que eles denominam de apropriação cultural. Tá bom? Beleza? Jóia. Vamos para frente, porque atrás vem gente. Vamos lá. Olhem essa propaganda aqui. Quero ver como é que eu vou fazer vocês ouvirem. Deixa eu tentar colocar no YouTube o áudio. Deixa eu ver aqui qual que é. Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir ou não? Não estão ouvindo, né?
Olha essa propaganda. Vocês não estão ouvindo? Ó, vocês não estão conseguindo ouvir, mas eu vou narrar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar ela aqui. Deixa eu ver se é essa. Essa, ó. Se você gosta de ser. O que eu quero que vocês percebam? É forte. Eu nunca tinha visto essa propaganda na televisão. Mas veja o que eles fazem para vender a cerveja. Para que a cerveja transforme-se num bem cultural, olha como que a indústria cultural pega. Claro que isso não tem a ver com obra de arte, com música, né? A cerveja, mas a lógica, o mecanismo é o mesmo, tá? Deem uma olhada. O que dá para a gente entender? Vamos voltar ali. Ó, vamos voltar aqui, ó. Ó, a ideia da cerveja. Para eu vender a cerveja, eu tenho que o quê? Infantilizar. O que é característico da infância? Não é a fantasia? Ah, por exemplo, o Davi adora brincar de Super-Homem, Capitão América, Homem-Aranha, né? Eu até compartilhei essa semana eu brincando de Homem-Aranha com ele e tal. Então, essa infantilização, isso que eles pegam no imaginário, no caso ali, né, do adulto, do homem, sobretudo, para disseminar os valores, objetivo, exatamente. Ou aquilo que o Camila, é exatamente isso, tá? A linguagem marxista que objetifica, né? Que você colocou ali, tem dois nomes, né? Ou é coisificar ou é reificar, tá? Então você pode colocar essa linguagem para denominar a mulher como objeto, exatamente isso. Por quê? Porque como homem, olha uma questão psicológica, isso é behaviorismo. Como que eu faço para adestrar um cachorro? Vou dar um exemplo. Eu quero que o cachorro ele saiba que eu vou dar comida para ele quando eu balançar um sino. Ele não vai salivar quando eu balançar o sino. Mas se eu colocar uma carne na cara dele e balançar o sino, de tanto que eu coloco a carne e depois bato o sino, vai chegar uma hora que só com o sino ele vai associar que tem a ver com a carne. Ou seja, isso tem a ver com a psicologia comportamental de Skinner, né? Então, isso é o que a indústria cultural faz. Eu associo a mulher com a cerveja. A mulher, qual que é a ideia que o homem tem? Desculpe o palavreado. Mulher é gostosa. Então, a cerveja vai ser gostosa quanto a mulher. Quando eu estiver tomando uma cerveja, eu vou achar que eu estou o quê? Tendo relações sexuais como se eu estivesse com uma mulher. Vou tomar uma loira. Estão conseguindo entender? E outra coisa, a masculinidade do homem, muitas dos homens bebem porque tem fragilidade em relação à sua sexualidade. Já pararam para pensar isso? Então, para dizer que eu sou homem, antigamente, hoje não pode, tinha propaganda de cigarro. Então, o homem mostrava ele forte, de cima do cavalo, a propaganda do Hollywood, do cigarro Hollywood. Então, o que eu estou mostrando aqui? Exatamente isso. Né? Perceba que colocam mulheres o quê? E aí, onde que está a ideologia? O que é belo? Quantas negras aparecem ali? Quantas negras? Senhor, o Brasil não é machista, isso é mimimi. Aham, sei. Magra, branca, padrão europeu. Estamos reproduzindo a lógica colonial, a ideia de belo, desde o período colonial. Né? Aí quando chega aqui, ó, essa senhora, olha como é que ela é insultada, né? No final, olha aqui, ó, porque ela não é bonita. Ela está contra o padrão de beleza. Então não é só vender uma cerveja, tá? A gente está absorvendo um padrão de comportamento. Então ela não tem valor, essa senhora, porque ela não é gostosa. Então ela não parece com a skin. Ó, olha a careta, que lembra o feio. Estão... Aí é sofrência, ele fala.
Olha lá, mais um. Veja se está cansado de ler, né? Mas a Skin foi além e homenageou aquela cidade que as outras cervejas esquecem. Cabecinha das joias. A nossa querida anta gorda. Essa daqui é outra propaganda, eu achei que seria a mesma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá. Eu ia mostrar essa daqui, mas daqui é um pouquinho complexa. Mas o que eu lembrei, eu não consegui achar uma propaganda. Eu não sei se era da Skin ou se era da Antártica, se era da Skol, que aparecia as mulheres em cima da mesa de bar como se fosse uma linha de produção, mostrando elas mesmo como objeto, né? Ou tem uma propaganda também onde a Juliana Paz faz, que é da Antártica, né? Que vai mostrar, por exemplo, ela servindo as pessoas. Então você perceba que a lógica é bem machista. Então a mulher serve o homem. Em casa, quem que vai servir a cerveja? A mulher. Olha o desenho, né? Vocês assistiram os Simpsons. Né? Quem que é servido? O servido é o homem. Por quem? Pela mulher. Então está reproduzindo uma sociedade machista. Então você perceba que a indústria cultural, ela não só transforma a cultura em objeto, como dentro desse pacote ela reproduz também a ideologia da classe dominante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês, mas aqui é uma propaganda de carro, tá? Uma propaganda de carro, que associa ali o filme Matrix com a propaganda da Kia, tá bom? Para terminar, então, olhem aqui, ó, maior das mídias de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e sufocar a imaginação. Obrigado pelo artificialismo das soluções rápidas e pela insidiosa manipulação dos desejos humanos para fins comerciais. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro que a televisão, por que ela aliena, né? Por que ela desprovém o senso crítico? Vamos dar um exemplo. Você liga a televisão, daqui a pouco vai falar sobre coronavírus, sobre Covid-19. Aí você começa a refletir, pô, mas aumentou o número de casos. A hora que você começa a pensar, já muda para outra coisa. Agora vamos falar sobre uma pessoa que cresceu na vida vendendo balas. Você perceba que eles começam a bombardear informações desconectas entre si que impossibilitam o senso crítico. Porque não é para você pensar. O que eles querem? Que você seja uma pessoa passiva e não ativa. Tá? Essa é a grande característica. Outra coisa que o prof ia falar para vocês aqui, dos comerciais que eu esqueci. Putz, esqueci mesmo. Esqueci mesmo o que eu ia falar. Tá. Tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu vou colocar para nós agora, eu quero fazer pelo menos uma. Senão eu não vou ficar feliz. Uma questão. Deixa eu ver aqui. Pelo menos uma. Voou nossa aula hoje, meu Deus do céu. Tá? Então, cadê aqui? Nossa aula. Questões. Beleza. Tem alguém tem alguma perguntinha? Muito massa a aula. Isto. Voou. O prof achou que eu ia terminar rápido isso aqui, mas olha, Jesus amado. Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu vou pegar o livro aqui. Deixa eu ver qual atividade que nós vamos fazer, gente linda. Uma boa. Ah, falando em boa. Olha o nome da propaganda da Antártica, que eu estava falando para você que a Juliana Paislene fez. Bar da Boa. Você não sabe quem que é boa, se é a cerveja ou se é ela. Tá? Que eu lembrei agora. Vocês conseguem entender o grau de machismo? Mas enfim. O que eu ia ver aqui? Uma tranquila para nós aqui, que não seja tão... Nossa, tem muita atividade. E essa aqui é muito fácil, gente. As atividades aqui. Tá, eu vou fazer uma curtinha. Ó, 152, página 287. Tá?
Página 287, questão 152. Da Universidade Federal de Santa Catarina. O FFS. 152. O número dela. Cadê? 152. Olha lá, aqui. Vou fazer uma curtinha. Vamos lá. Vamos ver quem acerta. É uma forma de cultura produzida industrialmente e que tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia, que nela investem grande capital em máquinas e infraestrutura fabril. Utiliza a tecnologia de ponta, destina-se a um grande público anônimo e impessoal. É distribuída pelo mercado e depende de patrocinadores. A. Cultura erudita. B. Cultura popular. C. Cultura de massa. D. Cultura midiática. Ou E. Cultura eletrônica. Está falando da indústria cultural ali, né? Não está dando nome, mas está subentendido. Qual que é a alternativa correta, meus lindos? Qual que é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Responde ou passa? Tempo. Fácil. Ó, é uma forma de cultura produzida industrialmente. Indústria cultural. A indústria cultural tem qual sinônimo? Nós vimos. O que vocês acham? Responde ou passa? Sem medo de errar. Vamos lá. O que vocês acham? Olha lá, hein? Alguém mais vai com a Gabi? Ou vai contra? O que vocês acham? A Gabi marcou a C. Cultura de massa. Mais ninguém vai? O que vocês acham? O Erickson vai na C. Mais alguém? Pô, vocês são lindos! Certa resposta! Olá, ó. Sério, é difícil. Ó, vocês nem chegaram a rever aí em casa e já manipulamos, já detonaram. Não tem dificuldade, velho, não tem. Ó, lá no canal do Prof, tem um resuminho, acho que de 5 minutos, sobre indústria cultural. Quem quiser dar uma olhada depois, lá, canal de História e Educação, tem um resuminho sobre indústria cultural. Beleza? Minhas lindas, meus lindos, um forte abraço, forte beijo no coração de vocês. Me despeço ao som de uma música maravilhosa aqui. E tamo junto aí. Beleza? Maravilha? Então é isso. Um abraço para vocês. Dilcinho, com vocês. Fechou? Então vamos nessa. Até a semana que vem, meus lindos.